meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2020, vamos dar início, a mais uma escola virtual do nosso movimento de Concílio de Cristandade. Vamos iniciar invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Vamos estar unidos, virtualmente unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje o nosso tema é Páscoa. Páscoa, vida nova, Não podíamos deixar de falar nessa escola, da Páscoa. Vamos lá. Nós temos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 13 a 35, os discípulos de Emaús. Vamos ouvir a palavra de Deus. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntaram-lhes então: de que estás falando pelo caminho? E por que estás tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas,
explicavam-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu-o e serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicavam as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que leitura belíssima, né? Vamos agora fazer uma reflexão em relação aos discípulos, em relação a nós. Nós, os listas, né? Os discípulos de Emaús estavam cegos, né? Vendados, de olhos vendados. E hoje nós vamos nos questionar, vamos nos perguntar: e nós? Como estamos nós, né? Na nossa Páscoa? Nós realmente deixamos que o Cristo ressuscitado entre em nosso coração? Nós deixamos que o Cristo ressuscitado entre em nossas casas, em nossas famílias? Ou será que estamos vendados, estamos com os olhos fechados? Sei, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de tempos difíceis, né, que estamos passando, e também me questiono: é necessário que passamos por isso para que realmente a gente possa viver a nossa Páscoa, refletir, né? Diante da nossa correria, da nossa busca pelo trabalho, pelas coisas do mundo, tivemos que dar essa parada. E essa parada vamos ter consciência do bem que ela também está nos trazendo. A pandemia não é bem, sabemos disso. É triste, muitos irmãos doentes, muitos irmãos morrendo, mas nesse isolamento nós temos a oportunidade de refletir, de falar com Deus, pois sabemos que Deus nos fala no silêncio, né? E na nossa correria, quantas vezes o silêncio não tem tempo? Creio e peço, né?
se não tivermos dando oportunidade nesse isolamento, a esse silêncio interior, essa presença com Deus, que tenhamos a coragem de fazer, pois para mim está sendo momentos difíceis dentro de casa, né? Isolado, mas ao mesmo tempo eu estou me aproximando mais e mais do nosso bom Deus, através da oração, através da palavra, lendo mais a palavra de Deus. E a partir do momento que a gente se entrega, que a gente lê, a gente precisa viver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa Páscoa seja uma Páscoa verdadeira, na presença de Jesus ressuscitado. Esse Jesus ressuscitado está aqui dentro da minha casa, está aí dentro da sua casa. Esse Jesus ressuscitado está naquele irmão, ou naquele filho, ou naquele neto, ou naquela vozinha que está angustiada dentro de casa. E que nós temos que ter paciência, nós temos que sentar e conversar, nós temos que mostrar que Deus existe e que tudo isso vai passar. Vai passar. Na primeira Páscoa, meus irmãos e minhas irmãs, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus estava escravizado, isso há muito tempo atrás. Depois de clamarem o Senhor, e o Senhor os ouviu e veio ao encontro deles. Depois de muitos embates com o Faraó, eles são chamados a ficarem dentro de suas casas, junto de suas famílias, né? A gente lê no Antigo Testamento, a gente vê, né? Eles vão comer o cordeiro e vão marcar as portas com o sangue deste cordeiro. Vão estar prontos para saírem, né? Saírem em direção ao projeto de Deus, ao projeto de uma terra prometida. Enquanto isso, do lado de fora, há morte, né? Há choros, há famílias desesperadas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tantos anos depois, né? E estamos vivendo tantos anos depois, estamos vivendo dias semelhantes, né? Podemos dizer assim, dias semelhantes. Ouvimos o tempo todo, né? Fique em casa, isolamento social, não saia, fique em casa. Do lado de fora, o choro de tantas famílias espalhadas pelo mundo inteiro, né? Dentro de suas casas, dentro de nossas casas, nós clamamos a Deus para que essa pandemia passe, para que essa pandemia acabe. Mas, meus irmãos, como cristãos, como cursilistas, cristãos fervorosos, cremos que Jesus é a nossa Páscoa. Ei, você que não sabe o que aconteceu na Páscoa. Ei, você
acha que a vida foi de graça. Não sabe que um dia alguém pagou Um preço muito alto que o sangue derramou. Pra você sorrir, Jesus se entregou. Pra você viver, Jesus ressuscitou. Pra você sorrir, Jesus se entregou. Pra você viver, Jesus ressuscitou. E a Páscoa chegou. A Páscoa chegou, né? A Páscoa chegou, meus irmãos. Temos o Cordeiro, temos. Talvez seja essa a nossa maior crise, né? Talvez, meus irmãos, realmente tivéssemos de voltar para dentro das nossas casas, para que nesse afastamento a gente realmente encontre o Cordeiro, o verdadeiro, o Cristo ressuscitado, né? Longe das coisas do mundo, das facilidades do mundo, que são tantas, né? Estão ali, nos ofuscando com tantas modernidades, né? Talvez a gente precisava mesmo desse isolamento. Para que, sem luzes, sem muita internet, sem tanto acesso ao WhatsApp, tantas informações, que tudo isso é bom, mas se a gente souber usar, né? O WhatsApp é uma arma terrível. Quantas e quantas pessoas se distanciam por conversas, por fofocas? Quantas e quantas famílias dentro da própria casa, tão pertinho e tão distante, conversando, irmão com irmão, pelo Zap, sem olhar um no olho do outro, sem ver na pessoa do irmão, na pessoa do pai, da mãe, do filho, o semblante, né? E muitas vezes nós sabemos disso, que o nosso corpo fala, né? E quantas famílias se distanciando, não se conhecendo mais. Se faz necessário este isolamento para juntar as famílias, para esposo e esposa ter mais tempo para si, para dialogar, para juntos, né? Para juntos refletirem mais a palavra de Deus. Se faz necessário ficarmos afastados de tantas informações, né? De tantas luzes, de tantos teatros, sem grandes estruturas, nós vamos dar conta, né? Que o principal muitas e muitas vezes pode estar faltando em nossa vida, em nossa família. E o essencial, o principal, é Ele, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, que assim seja também esse tempo, né? Nós estamos passando em nossos isolamentos. Lá fora, mortes, e que o mundo volte ao normal, que o nosso bom Pai tenha misericórdia e nos ajude
a seguir. Que o poder da ressurreição de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, né? Ressuscitando em nós, revivendo em nós, chamados à santidade, chamados ao testemunho, chamados à esperança, à fé, chamados a viver o amor, a caridade. E assim nós também possamos seguir em frente, meus irmãos, com foco, né? Focados na Páscoa do nosso bom Deus, com o nosso coração abrasado pelo fogo do Espírito Santo e com os nossos pés formosos, né? De quem quer anunciar boas notícias ao mundo. Boas notícias, a palavra de Deus, que é a missão do cursilista, evangelizar. Então, quero desejar a cada um de vocês uma Páscoa verdadeira, uma feliz Páscoa.